Olá, povo de Deus, amigos, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor. Estamos com este terceiro vídeo dos sinais da volta de Cristo. Nos vídeos anteriores nós estávamos desenvolvendo esse estudo dentro do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 24. E nós começamos a ver os sinais da volta do Senhor. Mediante a tantas coisas que estão acontecendo hoje no mundo afora, os nossos olhos, as nossas mentes estão voltados para os sinais que estão acontecendo. E a Bíblia nos mostra efetivamente que a volta do Senhor está próxima. Os sinais que estão acontecendo no mundo, essa pandemia, estão nos apontando para o cumprimento das Escrituras. No capítulo 24 de Mateus, nós começamos a ver os sinais da natureza, os sinais da degradação da moralidade social. Tá? Nós vimos então a grande tribulação que vai acontecer por conta da chegada do anticristo, que vai trazer grande tumulto e perseguição à vida dos cristãos. E a partir desse terceiro vídeo eu quero ver com você, dentro também do Evangelho segundo Mateus, no capítulo 24, a partir do versículo 29, o que trata agora sobre a vinda do Filho do Homem. Nós temos também outros vídeos que tratam da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, baseado num texto de Paulo aos 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, e nós vamos ver no Evangelho de Mateus que um se correlaciona com o outro. Acompanhe comigo, Mateus capítulo 24, a partir do versículo 29. E logo depois das aflições daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Vamos indo por partes para que a gente possa entender a sequência desse sermão que começou nesse capítulo 24 a partir do versículo 1. Aqui o Senhor Jesus está falando que logo depois da aflição daqueles dias. Que aflição e que dias? No vídeo anterior, Sinais da Volta de Cristo, parte 2, eu estava falando sobre a grande tribulação. O período que vai ocorrer, aonde o anticristo vai se levantar de forma furiosa a querer instituir o seu sistema de governo, aonde a marca da besta vai ser evidenciada e quem não tiver, quem não seguir, não vai comprar, não vai vender e vai ser terrivelmente perseguido por este governo, aonde a tribulação ela vai ser acirrada. A Bíblia diz que homens procurarão a morte, não conseguirão achar. Ou seja, a Bíblia está dizendo que pessoas vão querer se suicidar e não vão conseguir. A morte vai fugir dessas pessoas, de tamanha assolação que vai ser, tá? Para que nós possamos ter noção da gravidade desses dias. E aí Jesus vem e ele fala, então depois das aflições desses dias, ou seja, depois dessa tribulação, dessa perseguição, de muitas mortes, de muito sofrimento, de muita angústia e dor, então o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas do céu e as potências cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. O que significa isso? Isso significa que haverá uma grande mudança, tá? É uma grande mudança visível. Quando a Bíblia fala que o céu, que o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão, as potências do céu serão abaladas, a Bíblia está dizendo que a lua e o sol são usados para expressar que até mesmo aquilo que é duradouro, aquilo que é imutável vai ser abalado. Ou seja, aquilo que é
que você vê que todo dia o sol brilha, todo dia o sol se põe e a lua vem, todo dia a lua vai e o sol aparece, isso vai mudar. Aquilo que é duradouro, aquilo que é imutável, aquilo que nunca mudou na vida, vai ser abalado. Estrelas vão cair do céu. Tá? Então nós vamos ver que os efeitos dessas aflições vão ser visíveis a todos. A Bíblia diz que logo após o período da grande tribulação, vai acontecer esses sinais visíveis a todo o olho humano no céu. E o que vai acontecer seguindo a isso? Por que vai acontecer esses sinais? O porquê que isso daí vai ser algum tipo de evidência, tá? A natureza, ela sustenta um choque generalizado. O escurecimento do sol e da lua e das estrelas, tá certo? Significa a queda de toda regra, autoridade e poder. A aparição gloriosa de Jesus vai ser seguida após esse sinal. Então o sol não vai escurecer, a lua não vai dar a sua luz, não é por qualquer outra razão, é simplesmente precedendo, anunciando, mostrando que Jesus está vindo. Assim que acabar a tribulação, o sol vai se escurecer, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão, as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Jesus então vai voltar. O céu, o sol, a lua sem brilho, sol escuro, estrelas caindo, vão servir apenas de um pano de fundo, de um cenário para estar anunciando que o Senhor Jesus está voltando em grande glória e poder. E a Bíblia ela fala: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então o que está acontecendo aqui? Jesus ele está falando, olha, depois da aflição daqueles dias, o sol vai se escurecer, a lua não vai dar o seu brilho, o céu vai ser abalado e eu estarei voltando. Eu estarei voltando sobre as nuvens do céu com grande poder e grande glória. O que Paulo fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17? Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. Então nós vamos encontrar com Jesus nos ares. Nós encontraremos juntamente com eles nas nuvens. O que isso significa? Significa que Jesus, na sua volta, o que vai acontecer? Os que morreram em Cristo serão arrebatados primeiro. E nós que ficarmos vivos, se nós ficarmos vivos, ou os que ficarem vivos, serão arrebatados, tá? E encontrarão com os que ressuscitaram primeiro e com Jesus nas nuvens. Então, quer dizer, um texto está concordando com outro texto. O que Paulo está falando está concordando com o sermão de Jesus. A partir do versículo 16, Paulo fala assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram primeiro, os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 30. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. Nesse momento em que o Senhor Jesus está voltando, vai acontecer o arrebatamento da igreja. Nesse momento que Jesus está voltando, acontece o arrebatamento da igreja. Entendam bem, Jesus veio uma vez, em carne. O próprio Deus veio em carne. Andou nesta terra, padeceu, sofreu por nós, foi crucificado seguindo o seu plano de redenção, para que na sua morte, tá, nós pudéssemos
ser resgatados pelo seu sangue, pelo sangue derramado na cruz, para que os nossos pecados pudessem ser perdoados pelo derramamento de sangue de Cristo, e então tivéssemos comunhão com Deus novamente através do seu sacrifício. Jesus foi. Jesus volta agora uma segunda vez para tomar a sua igreja. Jesus não volta uma terceira vez. A Bíblia não fala de uma terceira volta de Cristo, fala de uma segunda volta de Cristo. Então Jesus vem agora nas nuvens com poder e grande glória, e nesse exato momento acontece o arrebatamento da igreja. Vamos ver a sequência desse texto e prestar atenção que ele concorda com o que Paulo nos ensina em 1 Tessalonicenses 4. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, a partir do versículo 31 do capítulo 24 de Mateus. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma extremidade à outra dos céus. Esse é o momento do arrebatamento. Esse é o momento em que o Senhor está ajuntando os seus escolhidos de todos os cantos do mundo. Nesse exato momento, mundialmente, ao mesmo tempo, sem diferença de centésimos de segundo, os que estiverem vivos serão arrebatados. É o que Paulo está dizendo em 1 Tessalonicenses 4, quando o Senhor vem, nós, ou os que ficarem vivos, serão arrebatados e encontraremos com o Senhor nas alturas, nas nuvens, justamente aonde o Senhor está vindo. Ele continua aqui ensinando-nos uma parábola, a partir do versículo 32 do capítulo 24 de Mateus. Aprendeis, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que já está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Tá? O que o Senhor está dizendo aqui? Primeiro, ele está nos ensinando uma parábola. Ele está falando assim, olha só. Aprendei dessa parábola, quando vocês estiverem, quando vocês veem uma figueira e os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, vocês sabem que está próximo o verão. Então você sabe olhar para uma árvore e saber quando a estação está mudando, quando o seu fruto vai começar a aparecer. O que Jesus está querendo nos ensinar com esta parábola é que quando nós vermos estes sinais que ele está nos relatando, a partir do versículo 4 do capítulo 24 de Mateus, a gente então começa a prestar atenção que o fim está próximo. Guerras e rumores de guerras, terremotos, fomes, pestes, sinais na natureza, amor de muitos se esfriando, a iniquidade dominando o mundo, tá certo? O mundo está gemendo e os sinais estão cada vez mais fortes. Então o que Jesus está falando olha, quando vocês começarem a ver isso às portas, prestem atenção, o fim está próximo. O fim está próximo. Ah, mas o que acontece quando ele fala... Em verdade, vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas vos aconteçam. Aqui, alguns entendem que ele está falando, se referindo à destruição de Jerusalém. Tá? Alguns interpretam que essa passagem deve ser compreendida somente ao ponto de vista da destruição de Jerusalém e da nação judaica, tá? E que a luz do sol se apagando, a lua não dando mais a sua luz, representa o eclipse, a escuridão da religião judaica, da nação judaica. É isso que alguns interpretam, tá? Mas nós temos que entender o seguinte,
existe uma objeção a esse fato. Tá? Qual é a objeção? É que isso acontecerá imediatamente após a tribulação daqueles dias. Tá? E é comum, no estilo profético, falar de coisas grandes e certas como se elas estivessem próximas, para expressar a grandeza e a certeza delas. Como, por exemplo, um dia para o Senhor são como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia, que é o que diz em 2 Pedro 3,8. Tá certo? Então, é muito comum no estilo literário profético eu utilizar de coisas que estão próximas para me referir a eventos futuros, mostrando então a grandeza e a certeza daquelas coisas que estão para acontecer. Tá? Enquanto Jesus fala, em verdade, alguns dessa geração não vão passar sem ver essas coisas, ele está se referindo à destruição de Jerusalém. Porém, ele está usando esse relato para apontar a sua volta iminente. Porque quando a destruição de Jerusalém aconteceu, não veio o Senhor do céu nas nuvens em poder e grande glória. Tá certo? Então ele está utilizando de eventos próximos para predizer acontecimentos que vão estar relacionados ao futuro. Lembra que quando os discípulos perguntaram para ele no versículo 3 do capítulo 24, Senhor, quando se dará essas coisas e quais são os sinais da tua vinda e do fim do mundo? Então Jesus pega e divide essa questão em dois. A destruição de Jerusalém e a volta dele com o final do mundo. Tá certo? Então é comum Jesus estar falando no estilo profético, relacionando eventos próximos com acontecimentos futuros. Tá certo? Agora, o que Jesus está falando aqui é que o céu e a terra, eles podem passar, mas as suas palavras não vão passar. As suas palavras, elas são eternas. Tá? Tudo isso vai passar. Toda essa geração passa. Todos esses acontecimentos vão ocorrer, mas a palavra do Senhor vai permanecer para sempre. É por isso que nós não podemos simplesmente focar que estas palavras se referem à destruição de Jerusalém exclusivamente. Tá certo? Porque a palavra do Senhor sobreviveu todo esse tempo. E a palavra do Senhor aponta para um evento futuro. O Senhor continua. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Muitas pessoas me perguntam o que isso significa. Como é que Jesus, sendo Deus encarnado na terra, não saberia qual era o dia da sua volta? Nós temos que entender que naquela situação, Jesus estava nesta terra também como um ser humano. Jesus, ele trazia em sua essência 100% homem e 100% Deus. Mas neste momento, nesta hora em que ele estava aqui, nem ele saberia o momento de sua volta. Certo que agora ele está com o Senhor à direita do seu trono e sabe exatamente qual é o dia em que ele vai voltar. Mas neste momento, nesta hora, não, ele não sabia. Nós temos que entender também que quando Jesus foi traído no Getsemane e no seu momento de agonia, ele orando a Deus falou, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Se o Senhor veio para isso, o porquê que ele orou dessa forma? Porque ali ele também estava na sua condição humana, sofrendo, com dores, angustiado. Então nós precisamos entender que Jesus era 100% homem e 100% Deus, o único que teve a capacidade de ter essas duas essências juntas. Então nessa hora, nem ele saberia a hora que ele iria voltar, devido à sua condição humana em que ele também se encontrava. Ok? E ele continua, e como nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porém, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um.
e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o nosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Isso daqui é muito importante prestarmos atenção. Jesus ele continua falando assim, olha, mesmo eu não sabendo agora a hora em que eu volto, eu vou falar uma coisa a vocês. A minha volta vai ser como nos dias de Noé. Aí nós vamos ter que voltar lá para Noé. A degradação humana estava terrível, a imoralidade estava terrível, e que Deus já não aguentava mais, falou, eu vou destruir a terra inteira. Porém, achou graça em Noé e sua família. E salvou Noé e sua família. Noé prontamente obedeceu. Construiu uma arca, tá? E certamente durante a construção dessa arca deve ter pregado aos outros. Olha, vem um dilúvio. Olha, vem uma destruição. E muitas pessoas riram dele, zombaram, escarneciam, duvidavam. Torciam o nariz, xingavam, humilhavam, mas Noé perseverou firme construindo a arca e provavelmente não deixou de pregar. Não deixou de anunciar o fim de todas as coisas. Enquanto aquelas pessoas se degradavam moralmente. A Bíblia diz que naqueles tempos comiam, bebiam, casavam-se e davam-se casamento. Tá certo? Então o que acontece com isso daí? Viviam desgarradamente, tá? Numa imoralidade sexual terrível, glutonarias, bebedeiras, certamente idolatrias que são acompanhadas das glutonarias com bebedeiras. Então a imoralidade e a iniquidade era tanta, a violência devia ser exacerbada. E aí você percebe que lá no primeiro vídeo eu falei dos sinais morais da sociedade degradada, a iniquidade se espalhando e o amor se esfriando, certamente como na época de Noé, que não existia amor e a iniquidade se manifestou. E se nós formos analisar, nós estamos vivendo tempos como esse. O amor de muitos tem se esfriado, a violência está demais, é filho matando pai, pai matando filho, é filho abusando de parente, é pai abusando de filho, as pessoas se esbarrando na rua, olhando um para a cara do outro e matando por nada, matando a troco de centavos, matando a troco de moeda, um desrespeito total, bebedeiras, as drogas invadindo cada vez mais a sociedade de uma forma avassaladora que não está tendo como parar. Ou seja, a degradação está tão grande, tão grande, tão grande que não está retrocedendo, está ficando cada vez pior. Então vai chegar uma hora em que todo esse lixo moral vai dominar a tudo. E aí então é quando Deus vai dar um basta nisso, que era exatamente o que estava acontecendo na época de Noé. Então nessa hora é que vai voltar o Filho do Homem. E nós não temos como marcar uma data, uma hora, um dia, mas eu acredito que a volta está perto porque nós estamos vivendo esses momentos, nós estamos vivendo esse final, nós estamos vivendo essa degradação moral. Eu só não tenho como falar que ele volta amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 3. Mas nós estamos vivendo essa imoralidade, essa perversão inteira. E não vai haver melhora dessa sociedade, a não ser quando Deus intervir e a volta do nosso Senhor Jesus Cristo acontecer. E aí ele começa a falar da tribulação, do arrebatamento da igreja. Ele começa a falar, nessa hora vão ter 2 no campo, um será levado e deixado o outro. 2 moendo, uma ficará e a outra será levada. O que ele quer dizer com isso? Que nós vamos estar vivendo nossas vidas habituais. O nosso dia a dia, o nosso trabalho, o nosso cotidiano. E quando o Senhor vier, vai ser como um dia normal. E vai ser uma coisa tão rápida, os sinais vão acontecer no sol, na lua, nas estrelas, a volta já vem, não vai dar tempo de correr, não vai dar tempo de se arrepender, não vai dar tempo de falar, é verdade, Jesus está voltando, deixa eu ajoelhar aqui e pedir perdão, não vai dar tempo.
É uma coisa tão rápida, tão iminente, que não vai ter como eu parar nem para raciocinar o que está acontecendo. De tão grandioso que isso vai ser. Portanto, o tempo de se arrepender é agora. O tempo de buscar ao Senhor é agora, de voltar aos caminhos do Senhor é agora. Você que está desgarrado, perdido no mundo fora, você que já foi da casa do Senhor e conhece a palavra do Senhor, volte que o tempo é agora. Você que ainda não teve o um encontro com Jesus, abre o teu coração, porque a hora é agora. A Bíblia diz, quando ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Quando o Senhor voltar, vai ser um dia normal, um dia tranquilo, muita gente trabalhando, muita gente em casa, muita gente andando. E aí vem o Senhor. E ele quer dizer que alguns serão levados, outros serão deixados. E ele continua falando, vigie, vigie, porque você não sabe a hora que eu vou voltar. Você não sabe qual é a hora da minha volta. Olha só, se um pai de família sabe a hora que o ladrão vem assaltar, o pai vai fazer o quê? Vai trancar a casa, vai vigiar, vai se armar, vai se resguardar e não vai deixar o ladrão entrar. Mas você não sabe quando o ladrão vai na sua casa. Talvez você já tenha ouvido casos de pessoas que saíram para viajar, saíram para o final de semana, foram a uma pizzaria, a um cinema. Quando voltaram, sua casa estava arrombada e seus bens todos furtados. Seus bens roubados. Por quê? Porque você não sabe quando o ladrão vem. Se soubesse, teria colocado uma tranca melhor, teria colocado talvez um cachorro, teria colocado um sistema de alarme, uma cerca elétrica, teria se precavido mais, mas você não sabe quando o ladrão vai entrar. E aí tem aquele velho ditado, depois que você é roubado, você fecha a porta. Depois que Jesus voltar, querido, não tem o que fazer mais. E é isso que eu vou falar no próximo vídeo, para encerrar essa sequência dos sinais da volta de Cristo. Este daqui é o vídeo parte 3. E eu vou estar colocando o parte 4 e último vídeo, que vai falar dos sinais da volta do Senhor. Então acompanhe desde o primeiro, veja o segundo, você que está assistindo esse terceiro, compartilhe esse vídeo, para que isso possa chegar a outras pessoas, para que a palavra de Deus seja pregada, para que as pessoas venham a ter conhecimento. A Bíblia diz que o povo de Deus se perde por falta de conhecimento. Uma outra coisa que eu já falei nos outros vídeos e quero te falar nesse, os sinais que Jesus fala são para a igreja, não são para ímpios. Então você que é conhecedor da palavra, lendo isso, sabe o que está acontecendo ao redor e sabe que a volta está próxima. Né? Eu vejo em filmes, em novelas, quando acontece o arrebatamento, as pessoas indagando, ai, o que será que aconteceu? Ai, o que será que houve? Foram alienígenas? As pessoas se esconderam? Não, não vai existir isso. Todo mundo vai saber que houve o arrebatamento, que a igreja foi retirada e que o fim está próximo. Tá? Então não vai ter o que fazer. Não vai existir essa coisa de acho que aliens vieram pegar algumas... Não, não existe isso. Por isso que os sinais são dados para a igreja. Os sinais são dados para você, para mim e para você que temos o conhecimento do Senhor Jesus. Compartilhe esse vídeo, acesse o nosso canal, se inscreva nele, ative o sininho para o YouTube estar te avisando cada vez que um vídeo deste canal estiver sendo colocado. E que Deus possa te abençoar grandemente em nome de Jesus. Em breve eu vou estar colocando o quarto e último vídeo dessa sequência. Que Deus te abençoe e fiquem na paz do Senhor.